Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, sempre na companhia da Ana Maria Miranda, filha do Hermínio, e vamos conversar sobre a vida e a obra do querido, grande e velho Escriba. Pessoal, perpassando rapidamente os programas do meu canal, amanhã, quarta-feira, teremos o programa Resenha Literária com o pesquisador Silvio Mariano, é um programa sobre livros. Na quinta-feira, temos o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, conversando com a filha, a educadora Heloísa Pires, filha de Herculano. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Clay. São os 4 programas semanais. O de hoje, de Hermínio, amanhã, a resenha literária, quinta, o de Herculano, no domingo, de Bezerra, todos às 20 horas. Mas temos também os programas mensais, que acontecem somente aos sábados, uma vez por mês. A cada sábado temos um programa diferente, todos às 20 horas. No primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGE, um programa sobre memórias, muitas delas relativas ao movimento espírita brasileiro, que o César Perry conhece como ninguém. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, conversando com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec. Online, é um programa sobre documentos, fontes primárias, dos primórdios do alvorecer do Espiritismo em França. E no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo. É um programa onde repercutimos o que sai da imprensa espírita do Brasil e do mundo. É o programa de maior visualização do nosso canal. Pessoal, então, isso posto, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da obra de Hermínio, mas também de reflexão sobre fatos da vida do Hermínio Corrêa de Miranda, através da narrativa de sua filha, uma narrativa quente, emotiva e carregada de convicção. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui nossa querida Ana Maria Miranda na nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Ana Maria Miranda, a minha querida amiga Mary Ann, aqui ao vivo e a cores, direto aí do Rio de Janeiro, na minha amiga Fluminense. Fluminense, onde vive, porque onde vive também, clubisticamente. Ana, tudo bom, Ana? Como é que você vai? Bruno, muito obrigada. Vou bem, graças a Deus. Sempre na esperança de entender um pouco mais da doutrina espírita para poder falar com menos medo. Mas é isso, eu tenho preocupação, muita preocupação e assim, muita alegria para fazer as lives, mas eu fico preocupada com a minha falta de conhecimento. Mas chegar lá eu acho que eu não chego não, me equiparar a vocês, mas eu vou falando devagarinho. Ana, eu vou dizer uma coisa a você que eu estava comentando com minha amiga Valéria Pessoa, um beijo. Você sabe quem é Valéria Pessoa, né? Aquela chata aqui de Recife, né? Chata, não. É Pode chamar não? minha amiga de chata, não. Não, não faço não. Ela, Não aceito isso, não. ela Não. adora você. E comentando com Valéria, a gente chega à conclusão, Ana, sua narrativa é impressionante, a opinião de Valéria, viu? Que você é autêntica, emotiva e verdade o tempo inteiro.
Ela disse que sente até no olhar de Ana Maria. Eu digo, vai ser fanzoca assim na Conchichina. É, puxa, puxa vida. E o papai é que é o estrelo do programa, né? Dá licença. Não, mas aí tem o Clube da Mônica, eu percebo, viu? Sim, sim, sim. Tem um Eu tenho clube, meu fã-clube também, né? Eu tenho meu fã-clube, eu entendo. são essas mulheres de Atenas. Olha, eu elogio sua narrativa, mas a Valéria Pessoa, você sabe como é que eu chamo ela brincando? Não, Ele estuda tanto, Ana, ela lê tanto, que eu chamo ela Hipácia, minha Hipácia. Hipácia foi uma filósofa grega, né? Para você ver que foi. é Valéria Pessoa, viu? Você Ave não está sendo Maria. elogiada por uma qualquer, não, viu? É Hipácia que gosta de Ana Maria, viu? É, muito, muito, eu tenho muita alegria de ouvir essas coisas, embora eu acho que as pessoas são muito boas comigo, muito pacientes, porque eu não sou isso tudo, não. Mas vamos lá, vamos nós. Olha, conhece aquela frase do Saint-Exupéry, né? Somos eternamente responsáveis por quem Por cativamos. aqueles que a gente cativa. Me Ana emociona. Maria, você é uma das pessoas que eu conheço, né? A tua vivência, né? Você tem memórias formidáveis, Ana, né? Da tua vida, não só com teu pai, né? Tua vida lá na Embaixada Americana, tua vida, período de teatro, teu casamento com o senhor Daí, né? Que ele representou, vinculado à arte. Ana, no programa do domingo, retrasado, né? Domingo esse, agora o outro, eu estava conversando com o querido Luciano Klein. Ah, Ana Maria assistiu o programa. E Luciano revelou, falando sobre a obra A Moreninha, que tinha uma ligação com Bezerra de Menezes, e Luciano revelou que gostava muito e assistia a novela da Globo, e ele citou uma atriz que ele admirava, a Nívia Maria, não é? Aí eu aproveitei a carona e disse ao querido Luciano Klein, Luciano, eu, quando era garoto, também assisti essas novelas de época, né? E na época não tinha rede social, não tinha celular, não tinha nada. Eu digo, o garoto Bruno tinha uma fixação por uma bela atriz loira, Norma Bloom. Aí o Luciano, imediatamente, Bruno, que fez a novela A Senhora, ali já foi até depois, a Norma Bloom mais madura, não é? Só que tinha alguém assistindo o programa, que era Mary Ann, e ela não me disse, a gente podia ter citado isso no programa passado, por isso que a gente só vai citar hoje. Ela foi atrás de algo aí, né, do seu escrutínio, achou, encontrou. Ana Maria, não é possível. Você foi amiga da Norma Bloom? É verdade Fui. isso, Ana? Eu fui amiga da Norma Bloom e fui amiga do pai dela, o professor Bloom. Ele dava aulas de inglês na televisão. E eu não sei, não me lembro exatamente como a gente se conheceu. Mas ele começou a conversar comigo em inglês e ele falou assim: aonde você aprendeu esse inglês? Eu falei: nos Estados Unidos, professor. Ah, eu fui alfabetizada. Meu Deus. Ah, você vai participar do programa comigo. Pronto, eu passei a participar do programa com ele, com o professor Brum, de aula de inglês. E a Norma Bloom estava lá toda hora. Então a gente conversava muito, brincava muito. E eu peguei meu caderninho de autógrafos, que eu já mostrei para vocês, né? E eu falei assim: Norma, você tem que me dar um autógrafo seu para eu poder provar isso no futuro. Mal estava imaginando, né? Mas eu tenho aqui, sim. Deixa eu ver. Eu acho que eu marquei aqui o autógrafozinho da Norma. Cadê? Tá aqui. Rapidinho. Aqui. Tá Lê, vendo? lê para a gente, Ana. Tá escrito assim: a Ana Maria, o meu abraço, assim como aos amiguinhos Marta e Gilberto. Norma Bloom, 1969. Tá aqui. Meu Deus do céu, que beleza. Ana, me permita uma pergunta a mais sobre Norma Bloom. Hoje, a Norma Bloom
já senhora, já uma pessoa de idade, mas sempre muito distinta, elegante, educada, muito educada, porque a gente sabe que tem certos atores aí famosos, né, que na frente é uma coisa, atrás é outra, né? Mas a Verdade. Norma era isso mesmo, era uma alma muito distinta, Ana. A Norma era muito distinta, ela era muito até fechada, um pouco fechada, assim, muito calma, muito tranquila e muito dada ao mesmo tempo. Ela era fechada, mas era dada no programa. Ela cativava as pessoas. Ela era assim, sim. Ela fazia amizades com Deus e o mundo. Ela era muito querida no ambiente da televisão. Era na TV Tupi. Imagina você. Tupi, a aula do professor, o pai dela, né? Bom, É. então tá aí meus verdes anos, né? Que Deus abençoe Norma Bloom sempre, grande atriz, né? E grande ser humano, a gente fica sabendo através da Ana, né? Ana Maria, vamos ao que viemos. O professor Hermínio, esse grande e velho escriba. Ana, eu vou confessar a você uma coisa. Tem epítetos que a gente não tem que lutar contra os epítetos. Eles existem e estão ratificados, né? O Hermínio era chamado e conhecido como o velho escriba, né? É. Mas eu confesso, quando a gente foi colocar aqui o título do programa, eu nunca gostei desse epíteto do Hermínio, Ana, o velho escriba. Nunca sei que é de uma forma carinhosa. Por exemplo, quem viu o seminário lá em Botucatu, que em primeira mão a gente apresentou aqui no nosso canal, o seu Valdemar cedeu o arquivo para a Ana, Valdemar Krepke, um abraço. Então, Ana, você vê o Hermínio ali já com 60 e poucos anos, mas você não vê ali um velho, não. Você vê um homem, não é, em plena forma, maravilhoso, não é? Então, no fim da caminhada, sim, quando faz um apanhado. Mas Ana hoje vai nos trazer aqui algo muito importante, porque o grande escriba, ou o velho escriba da reta final, sempre foi escriba. Desde a juventude, Ana, o movimento espírita não conhece isso que você vai nos trazer. Ah, por isso, o professor Hermínio, esse grande escritor espírita brasileiro, porque houve uma fase importantíssima, e eu digo até brilhante, do escriba na sua fase pré-espirítica. Pré-espirítica, que é o Hermínio, com 20 e poucos anos, 27 anos, já escrevendo. A Ana vai trazer aqui um escriba laureado, premiadíssimo. Então, Ana, a palavra está contigo. A gente quer conhecer esse escriba antes do velho escriba espírita. Contigo a palavra, Ana. Muito obrigada, Bruno. Por falar nisso, um dia eu perguntei para ele, papai, por que você se chama de velho escriba? Ele disse que eu já nasci velho. Falei, bom, então não tem como mudar mais, né? A certidão. Já nasceu velho. Ah, parou. Bom, então é o seguinte, o papai realmente ele foi escritor desde os tempos de ginásio. Ele já era diretor, redator do jornalzinho do colégio. E, e assim foi. Quando ele tinha, foi quando foi em 1944, por aí, 45, ele resolveu escrever um livro. Escreveu um livro chamado Resposta a Josué. Esse livro foi comentado, só para você ter uma ideia, por Agripino Grieco, por Eloy Pontes, por Neiva Maria Monteiro e Monteiro Lobato. Esse livro foi comentado por essas quatro pessoas. É um livrinho simples, ele é a volta de uma pessoa ao campo, ele explica, e foi muito bem recebido. Não foi uma tiragem assim, nenhuma um sucesso, né? Porque em 1944 eu tinha 1 ano, 2 anos de idade quando ele escreveu esse livro. Mas só para você ter uma ideia, aqui está o livrinho
ele foi muito antigo, ele tem quase a minha idade, mas a ele aqui, ó. Resposta Josué. Tá vendo? É um romance. Pois bem, isso que eu falei para você, que ele foi analisado por esse povo todo, eu provo. A dedicatória dele do livro foi a seguinte: a Inês, para quem sou o melhor escritor brasileiro. Esse era o primeiro livro dele. A mamãe achava ele o melhor escritor brasileiro. A Ana Maria, eu já estava no pedaço. A quem desejo, do fundo do coração, um mundo melhor do que este dos meus dias. Dedicatória para mim. Mas tinha um personagem que era mais maior do que mamãe e eu para ele. Olha só, Monteiro Lobato, para Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, uma vez te prometi que se algum dia escrevesse uma coisa séria e publicasse essa coisa séria, o seu nome virá na fachada, naquela página íntima que a gente reserva para a mais pura admiração. E você me respondeu assim: sempre que me encontro com um de vocês, jovens escritores, né, sinto-me absolutamente em casa. E isso é o meu grande prêmio na vida. Lobato falando com ele. 2 milhões de livros, 2 milhões de amigos. Foi assim que o Lobato respondeu a ele. Aí ele volta. Você é modesto, velho Lobato. Não são 2 milhões de amigos, são 2 milhões de homens que você formou para a vida. Essa foi a homenagem dele a Monteiro Lobato. E assim ele começa o livro, né? Aqui, para não dizer que eu não falei das flores, o retrato que o Monteiro Lobato mandou para ele com uma dedicatória, a Hermínio de Miranda, o abraço de Monteiro Lobato, 44 e 45, 1944 e 45. Bom, então esse livro foi o primeiro que ele escreveu e ele ficou entusiasmado. E depois um escritor chamado Eloy Pontes analisou o texto, o livro da, para o jornal O Globo. Ele era um crítico literário de O Globo. E ele escreveu uma crônica sobre o livro do papai, só para você ter uma ideia do tamanho. Olha aqui, a crítica que ele escreveu, tá vendo? Olha lá. Resposta Josué. E aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver uma coisa escrita aqui, e aqui rabiscada, dá para ver? Olha lá. Está escrito assim: parabéns do editor de O Globo. E tem uma assinatura que eu não consigo descobrir o que é. Eu não consegui ler a assinatura da pessoa, mas foi o Eloy Pontes que fez essa crítica do livro do papai, mandou para a redação do Globo, e o redator, o editor do Globo, escreveu essa mensagem e mandou para o papai isso aqui por correio. Isso aqui é só uma página do Globo. E ele faz uma crítica, o Eloy Pontes faz uma crítica bem, muito, não sei se, eu acho que eu não devo ler porque é um pouquinho grande, mas só no final diz assim: Hermínio Miranda escreve sempre com vivacidade e intensidade. A rigor, resposta a Josué, pode-se incluir no número dos bons romances dos últimos tempos. Acreditamos que, com mais alguma constância, liberto dos métodos um pouco antigos, encarando os problemas sociais sem receios vãos e de ângulos insurretos, Hermínio Miranda conquistará lugar de justo relevo nas letras contemporâneas. Falta-lhe audácia? Talvez. Os romancistas que ocupam o noticiário permanente da imprensa, porém, poderão aprender alguma coisa nessas páginas. Primeiro livro dele. Ele faz a crítica, ele fala o que ele achou que estava mais ou menos e tal, e ele termina dizendo aí que os escritores daquela época poderiam aprender alguma coisa com o livro que o papai escreveu. Você imagina, o primeiro livro dele com 27 anos, 26, 27 anos.
Tá aqui. Bom, então ele continua escrevendo. E tinha uma revista chamada Contos Magazine, e era do grupo À Noite. E essa revista, uma vez, publicou que eles estavam fazendo um concurso de crônicas. Os, os candidatos a contistas, né, pessoas que escreviam contos, podiam se inscrever com um conto, e eles iam o grupo ia analisar para ver qual tinha sido a melhor crônica, né, a melhor conto, e passou algum tempo e tal. Levaram, foi muitos contos que foram enviados, porque a revista fazia muito sucesso na época. Bom, qual não foi a surpresa do papai quando a crônica, o conto dele tirou o primeiro lugar e figurou o livrinho era desse tamanho assim, mais ou menos assim, ó, desse tamanhinho assim. E veio na capa, a capa era amarelada e amarronzada, mas veio um senhor, um desenho, né? De um senhor, um homem muito bonito. O título era Ciúmes. E ele, assim, pensativo na capa da revista, como que preocupado com os ciúmes que ele estava de alguma mulher, né? Muito sugestiva a capa. E aí diz, conto de Hermínio Miranda, primeiro colocado, não sei o quê, não sei mais o quê, no livro, tal e tal. E assim foi que ele escreveu o primeiro conto dele para a revista. Tirou o primeiro lugar e foi bastante seguido na época. Depois, essa mesma revista continuou os artigos dela, e o papai escreveu um conto chamado, um conto não, uma coisa qualquer, uma crônica, chamada Non Liquet, palavra em latim, que eu fui até procurar o que era non liquid, e de acordo com o Google é o seguinte, é uma expressão do direito romano que se aplicava aos casos em que o juiz não encontrava uma nítida resposta jurídica para fazer o julgamento e por isso deixava de julgar. Ele não julgava porque ele não tinha chegado a uma conclusão. Uma parte dizia uma coisa, outra parte dizia... Ele não conseguia, o juiz não conseguia chegar a uma conclusão. Então, ele invocava essa cláusula non liquid. Papai escreveu sobre isso. Bom, saiu a publicação. Aliás, não saiu a publicação. Mas o papai mandou para um dos ídolos dele, que era o Érico Veríssimo, lá no Rio Grande do Sul. Somente o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo escreveu uma vastíssima, belíssima resposta, crítica, pensamento dele sobre o que o papai tinha escrito. Foi tão importante para o papai que o papai, antes de publicar o livro, ele colocou esse parágrafo, essa coisa que o Érico Veríssimo escreveu no livro. Lamentavelmente, quando eu e meus irmãos fomos ver as coisas dele, esse livro determinado estava com ciúmes, um conto dos ciúmes, e esse non liquid, mais tarde, estava todo comido por cupins. E nós não pudemos nem, mas é difícil até pegar o livro, e com buracos, e eu ainda tenho esperança de encontrar esse livro, porque Marta e Gilberto não encontraram. E eu também não, se eu tivesse encontrado, eu teria feito isso que eu fiz com o Josué. Mandei fazer uma xerox e botei a coisinha assim, né? Mas eu teria feito a mesma coisa, porque foi um livro premiado dele, o conto Ciúmes, né? E foi muito bem aceito na época. Mas esse non liquid não encontrei, e nem encontrei o ciúme. O ciúme estava todo comido de cupim. Mas eu tenho uma vaga lembrança de que eu tinha guardado ele. Bom, aí o Érico Veríssimo, papai ficou abobado com o que o Érico Veríssimo escreveu, né? Imagina, ele era um ídolo, papai. Aí foi aquela amizade com Érico Veríssimo, mais tarde um pouco, foi amizade com Érico Veríssimo nos Estados Unidos. E aqui eu tenho
as cartas que o Érico, algumas cartas que o Érico Veríssimo escreveu para ele. Essa daqui, ó, é uma carta desse hotel. É um hotel chamado The Roger Smith. O Érico foi com a dona Mafalda para os Estados Unidos e mandou um bilhete para o papai. Maio de 53. Meu caro Hermínio, considero o encontro dos Mirandas e dos Veríssimos em Nova York um capítulo muito importante na nossa história sentimental. Há conhecimentos que, por mais amáveis e agradáveis que sejam a gente, vê logo que serão casuais, passageiros. Este, entretanto, não é o nosso caso. Podem ter certeza em você, podem estar certos vocês, foram dos veríssimos verdadeiros amigos. Cá entre nós, meio perplexo no meio de tanta papelada procurada, compreendo que isso é verdade. Recebi a magnífica informação sobre a alta fidelidade. Naquela época, eles estavam procurando aparelhos sonoros que transmitiam alta fidelidade, não era as coisas que tem hoje, alta fidelidade de som, né? Era high fidelity. E o papai deu umas dicas para ele, porque o papai já tinha um aparelho no apartamento de Nova York, de Nova York. Estamos lutando para conseguir uma casa, mas nada de concreto por enquanto. A família vai bem de saúde, a Clarissa está praticamente restabelecida e quando tiver mais notícias, escreverei uma carta decente. Lembre-se, lembre-me a sua simpática senhora e beijos às crianças. Um abraço do seu amigo Érico Veríssimo. Ele fala aqui na Clarissa, a Clarissa era filha dele. O Gilberto, meu irmão, tem tanto amor por esse livro, e eu também, é uma coisa linda. O Gilberto botou o nome da primeira filha dele de Clarissa. E a Clarissa, ela foi descer do avião numa das viagens deles e estava tomando uma Coca-Cola. Naquela época, a Coca-Cola era uma garrafa de vidro. E eu não sei o que aconteceu, a garrafa de vidro caiu e quebrou no pé dela e machucou demais ela. Ela ficou bastante tempo em tratamento por causa desse pé. E o papai e a mamãe tomaram conhecimento e falaram com ele, né? Sempre perguntavam por ele, por ela e tudo. E aí veio outra carta que eu não vou ler, que é muito grande, aqui, ó. Enorme a carta, tá vendo? Ele, mais uma vez, falou que a Clarissa estava bem, está estudando teatro, e o Luiz Fernando, lembra do Luiz Fernando Veríssimo, filho dele? Ah, Muito, sim. lembra? Maravilhoso. Luiz Fernando está no ginásio, aqui. Luiz Fernando está na high school, no ginásio. E aí ele disse que ele estava... quando é que o papai ia lá para ver as cerejeiras? Lembra que nós fomos lá? Ana, só uma perguntinha, porque até alguns anos atrás eu li o Luiz Fernando Veríssimo nas páginas da Veja, não é? Ele desencarnou, Ana, você tem alguma notícia? Não. Tenho notícia, ele simplesmente sumiu. Eu não sei o que houve com ele. Eu não sei o que Exatamente, houve com ele. Eu exatamente. conheci ele quando nós fomos a Washington, em 1953 ou 4, foi celebrado meu aniversário com antecedência, né? Foi papai, mamãe e eu. As cerejeiras estavam em plena florescência. E o Luiz Fernando, quando nós chegamos na casa do Érico, que era um show, ele fala aqui que está procurando uma casa, que finalmente encontrou a casa, que está muito feliz. E se nós fôssemos para Washington, nem pensar em ficar em hotel, que a casa era muito grande, que nós íamos ficar com eles. A casa dele era um show, um estilo espanhol, maravilha. E o escritório do Érico Veríssimo era embaixo de tudo. Tinha 2 andares e um basement, que eles chamam, né? Uma espécie de uma garagem. Mas nossa, era tapete persa no chão e não sei o que na parede. Eles gostavam muito de coisas assim espanholas sabe, dessas regiões assim. E então e as cerejeiras em plena florescência, né? Bom, isso foi abril.
as cerejeiras floresciam em maio, e foi quando nós fomos lá em maio. Bom, aqui está já junho de 53, isso, nós fomos lá em 54, em maio de 54. Aqui tem outra carta dele para o papai, olha aqui o tamanho da carta, olha. Tá vendo? Eles se tornaram amigos. O Érico dependia do papai, eles ambos gostavam de música clássica. Então, o Érico disse para ele: eu recebi o disco que nós conversamos. Eles falaram lá sobre um determinado disco clássico. O Érico disse assim: só tem um problema, Emílio. Chegou aqui, mas não chegou a conta. O que é isso? Um presente? Papai disse: é um presente. Papai tinha mandado um disco clássico para ele. Bom, aí o papai continua escrevendo. Papai escreveu para uma revista chamada Páginas da Província. Eu acho que, eu não sei se você conhece essa revista, o próprio Érico Veríssimo fez um comentário aqui com o papai nessa aqui. Ele fala assim: Hermínio, a Província de São Pedro é o nome da revista, é a revista de saída mais irregular que conheço. É possível que se tenha extraviado mesmo o número que o velhinho lhe mandou, Moisés Velhinho. Mandou para o papai, e o papai queria mandar para o Érico, e não chegou para o papai. O velhinho não conseguiu chegar a revista até o papai não pôde mandar para o Érico. Então o Érico disse: não se preocupa com isso. Bom, mas Moisés Velhinho era também uma pessoa muito conhecida no meio literário, né? Ele era diretor dessa revista. Bom, ele continuou escrevendo, e na década de 50 ele já começou a escrever para Amanhã, que era um jornal do grupo À Noite. Era dirigido pela Diná Silveira de Queiroz. E papai também fez, naturalmente, uma amizade com a Diná, que era a editora dessa coluna Amanhã, do jornal Amanhã, do grupo À Noite. Em 1956, entretanto, papai se torna espírita, né? Ele se declara espírita, e aí o foco dele já saiu das coisas do jovem escriba, e ele já começou a pensar na espiritualidade. Aliás, ele já vinha pensando há muito tempo, desde Nova York. E ele, então, manda aquele artigo para o doutor Van Tuyl, de Visionismo e Espiritismo, e floresce, desabrocha o jeito de ele escrever, né? E Dr. Van Tuyl, depois, 2 anos depois, oferece a ele o Lendo e Comentando, uma coluna só dele. Mas nisso tudo ele escreveu quase 500 artigos para o Reformador e várias colunas de Lendo e Comentando, né? E ficou escrevendo para o Reformador 22 anos, e durante 17 anos foi do Conselho Consultivo da FEB com o Dr. Van Tuyl. Bom, em 1959, mesmo com o Reformador e com a coluna Lendo e Comentando, ele passou a colaborar numa seção do Globo chamado Porta de Livraria. Você, não sei se você se lembra, Porta da Livraria. Você devia ser jovem, do Globo, né? E ele escreve um artigo. Houve um concurso no Globo, porque essa Porta de Livraria era do jornal O Globo. Houve um concurso de contos. Então, papai mergulhou. Escreveu um conto chamado Meu Amigo Desconhecido. Eu não me lembro mais desse artigo, lamentavelmente. Eu tenho ele, eu vou encontrar um dia e vou trazer aqui, mas eu tenho que subir lá no armário. Bom, para surpresa do papai, no jornal o Globo foi uma enxurrada de crônicas que chegaram lá, né? Papai tirou o segundo lugar no concurso. E houve um jantar comemorativo, o Globo fez um jantar comemorativo, o doutor Roberto Marinho estava lá, e foi ele que entregou o prêmio aos 3 primeiros colocados. A primeira colocada foi uma senhora chamada Lia Cavalcante. Eu tenho até o autógrafo dela ali também. Mas, de qualquer maneira, o doutor Roberto Marinho entregou a papai o prêmio, ou seja, não me lembro, não sei exatamente o que foi,
mas ele pessoalmente entregou ao papai o prêmio do segundo lugar. E o papai estava subindo nas escalas dele, né? Mas esse livro, por exemplo, que o Érico Veríssimo comentou, nunca foi publicado, sabe? E, portanto, as pessoas não tomaram conhecimento. O papai ficou um pouco triste na época, mas eu acho que estava reservado para ele o prêmio dele, o reconhecimento dele teria que ter sido pelo Espiritismo. E foi, né? Então, logo ele começou a escrever e estudar, 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 estudar. E ele me aparece falando 5 línguas, né? Estudou até Esperanto sozinho. Ele teve um professor de Esperanto, mas não sei quem foi. Aí ele passou a estudar sozinho. Nunca me esqueço dele sentado na sala, com um gravador ligado, estudando Esperanto e escrevendo Esperanto. Bom, mas aí ele começa a escrever, manda os Senhores do Mundo para a FEB perde os Senhores do Mundo, né? Aí ele escreveu Os Procuradores de Deus, que na época foi como é que se diz? Editada pela editora Calvário, que hoje é a Correio Fraterno, né? E esse livro foi em 1967 e ele já saiu com alguma projeção. Pois bem, e a seguir o papai continua escrevendo e vem o Diálogo com as Sombras, vem Memória e o Tempo, Diversidade dos Carismas, aquela 40 e tantos livros que ele escreveu e mais os 4 ou 5 que ele traduziu, né? Rochester, eu tenho até escrito aqui todos eles. Mas, de qualquer forma, ele fez 4 grandes traduções, que foram Charles Dickens, J.W. Rochester e Luiz José Rodrigues, que ele traduziu Deus Abençoe o Diabo, lembra? Ele e o Fleury traduziram Deus Abençoe o Diabo, e esse livro saiu com o título Muito Além da Morte, trocado, o título foi trocado pela editora Freitas Bastos, não foi, o papai ficou danado da vida, mas de qualquer maneira foi. Mas em 1969, 1989, eu acho que uma das alegrias que o papai teve foi ver Nossos Filhos São Espíritos vender 300 mil cópias. Hoje, isso foi a contagem de 2012. Imagina hoje, 2023, 300 mil cópias, já tem muito mais do que isso. E pela última contagem que eu tenho dos livros dele, 1.400.000 livros que ele já vendeu ao todo. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, eu não sei se arredondaram os números, né? Quem foi que me deu a informação, mas esse que foi o reconhecimento dele. Mas ele teve um começo muito propício, ou seja, que estimulou ele a escrever, a continuar escrevendo. Mas o foco dele não era a literatura, era o espiritismo, era a doutrina espírita, que ele mergulhou de cabeça e quase que se afogou. Porque ele não queria sair daquela água mais, ele queria ficar naquele ambiente, né? Da bolinha lá dentro do útero da mãe, né? Ele queria ficar dentro do espiritismo e ele ficou o resto da vida dele no espiritismo, até o final. Bom, e uma das traduções lapidárias que ele fez foi A História Triste, que saiu em 3 volumes, né? 750 páginas, levou quase 2 anos traduzindo o livro, para traduzir o livro da Patience Worth, uma escritora, através da médium Pearl Curran. Bom, de 1989 em diante, os livros dele saíram pela editora La Chatre, e antes disso pela Correio Fraterno, pela SEAC, por algumas outras editoras, mas foi a editora La Chatre que realmente lançou o papai
e a febre com o diálogo com as sombras, né? A memória e o tempo, né? Que foram os grandes livros dele, né? Ele realizou o sonho dele de escritor jovem, de escriba jovem, e depois que ele achou que ele já tinha nascido velho, mudou o título dele para o velho escriba. Eu me lembro que uma vez o meu marido queria fazer uns cartõezinhos, sabe? Cartõezinho de visita, e falou assim, seu Hermínio, como é que o senhor quer que a gente... Qual o título que o senhor quer que eu ponha no seu cartãozinho? Eu vou botar Hermínio Corrêa de Miranda e tal. Ele disse assim, põe o escriba, põe o velho escriba. Ele pediu para o Daí botar o velho escriba. O Daí botou. Mas isso foi a historiazinha dele, os prêmios que ele recebeu, os incentivos, as críticas, os amigos que ele fez. Agripino Grieco, o papai, quando voltou dos Estados Unidos, ele ficou muito conhecido em Volta Redonda, reconhecido, né? E ele foi diretor do Grêmio de Volta Redonda, chamado Gacemes, diretor artístico. Imagina, papai com aquele perfil dele, quieto, calado, fechado, foi o diretor artístico do Grêmio, do Gacemes. Ele trouxe todo mundo à Volta Redonda. Ele trouxe a velha guarda, com Almirante, Bororó, Pixinguinha, Sebastião Lacerda, todo mundo. Ele trouxe a velha guarda toda de ônibus do Rio de Janeiro para Volta Redonda para tocar música lá em Volta Redonda. Ele levou a Margarida Lopes de Almeida, que era uma grande declamadora de poesias, maravilhosa, levou Agripino Grieco à Volta Redonda. Está aqui a prova que ele levou Agripino Grieco. Eu tenho até aqui no meu caderninho de autógrafo, Bruno, um bilhetinho Aqui, Agripino Grieco. Encantou-me a opulência de Volta Redonda, mas o bom mesmo foi minha surpresa ao encontrar essas belas almas, estes nobilíssimos espíritos, com a grandeza, não, com a saudação devida à gentil esposa, sou, e ao homem de letras, que é Hermínio de Miranda, Agripino Grieco, está aqui. Está vendo? Perfeito. Então, essas pessoas, Antônio Olinto, do Globo, outra, está aqui. Tudo, Otávio Genley, Otávio Bonfim, foi outro também escritor, que obrigada pela lembrança, foi muito bacana, foi uma entrevista que o papai fez com ele. Então, eles levavam o meu caderninho de autógrafos e colheram os autógrafos dessas pessoas maravilhosas. Mas o Agripino Greco escreveu uma coisa muito bonita para o papai. Ele diz assim: veja-se na resposta a Josué um trabalho de sociólogo cristão. Os tipos são bem fixados em pinceladas céleres e os cenários vivificam-se ao sonho das almas. Nem faltam as notas meio grotescas. Sem nunca deixar de ser homem, Josué, nos ideais do autor, parece-me um símbolo em marcha através do livro. Felicito-o, meu caro Hermínio, pelo que já realizou e ainda mais pelo que realizará proximamente. Abraços do Agripino Griego. Está aqui a carta dele. Então, assim, numa rápida pincelada, o Bruno, as coisinhas que o papai recebeu e os prêmios que ele tirou. E aqui, só para vocês terem uma ideia, quando nós fomos a Washington, em 1954, e fomos à casa do Érico Veríssimo, para celebrar meu aniversário adiantado, lembra? Porque nós vínhamos embora para o Brasil em outubro, meu aniversário era em agosto. Então, papai e mamãe quiseram me dar um presente antecipado e celebrar meu aniversário em maio para a gente ver as cerejeiras. E o Érico, a gente foi para a casa do Érico, não para ficar, ficamos num hotel, mas passamos o dia todo lá com ele, papai com ele lá embaixo no sótão, né, da casa, que era uma outra sala maravilhosa, ouvindo música,
no aparelho de alta fidelidade que o papai tinha recomendado a ele, o disco que o papai tinha mandado para eles, ficaram conversando umas 3, 4 horas, mamãe e eu lá em cima com Dona Mafalda. E o Luiz Fernando tocando clarinete, ele estava estudando, não sei que instrumento era, mas me pareceu um instrumento, mas ele era lindo. Você sabe o que é ser lindo? Ele era lindo, Luiz Fernando. Depois ele ficou um pouco calvo, não foi? Foi, Não me lembro. engordou muito ele, né? Engordou muito, mas ele era um pedaço de mau caminho, muito bonito. Até eu percebi com os meus 10 anos lá. Mas aqui, só para você ter uma ideia, esse aqui eu não sei se vai dar para vocês verem. Vocês estão vendo aqui? É Perfeito. uma cena. Esse aí é o Rio Potomac, em Washington. O papai aí com a máquina dele de fotografia, e lá no fundo o memorial de Jefferson, memorial do presidente Jefferson. O do Lincoln é quadrado, do Jefferson é redondo, tá vendo? A mamãe é que tirou essa foto, essa aqui. E essa daqui desmaiada, um pouco desmaiada porque ficou num porta-retrato e pegou muito sol, é a mamãe nas cerejeiras, olha aqui. Tá vendo? Isso aí é tudo cerejeira. E embaixo, bem aqui embaixo, tem as cores da cerejeira, onde a moldura do quadro pegou, não pegou sol, tinha as cores. Essa cerejeira aí era cor-de-rosa. E esse é um retrato que o papai tirou da mamãe lá, quando nós fomos visitar o Érico. Aqui outro retrato da mamãe também nas cerejeiras aí. Tá vendo? Então, essa foi o começo do papai, do jovem escriba, que ele nunca deixou de ser. Depois passou para o médio escriba, depois passou para o velho escriba. E foi no velho escriba, justamente na doutrina espírita, que ele se projetou. Acho que estava escrito nas estrelas, né? Que assim teria que ser. E foi. Bom, minha querida Ana Maria, eu vou fazer duas questões para você. Mas, Ana Maria, você citou aí personalidades muito caras ao movimento espírita, porque o Monteiro Lobato se torna espírita, admirador do Chico Xavier, e outra coisa, adorava o italiano Pietro Baldi. Virei outro balde. O Monteiro Lobato elogia uma obra do Baldi, a Grande Síntese, diz que é a obra da minha vida. O Monteiro Lobato se refere à Grande Síntese. Você cita o Agripino Grieco, que era um crítico muito sério, Ana. Era conhecido, causava temor. Tanto que levaram ele a Minas para analisar as psicografias do Chico Xavier. Incrível, né? E ele admitiu que aquilo ali era Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Castro Alves. Ele disse que o estilo, não é realmente dessas nobres almas, né? E ele não era espírita. Mas, Ana, eu queria te perguntar uma coisa sobre seu pai, não é? O Hermínio foi o grande escriba, mas a gente sabe que na surdina, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o Hermínio foi um homem da caridade também. Está aí a tarefa dos enxovais, já. Então, até em comunidade carente, o Hermínio ajudava muita gente. Mas, Ana, mas o que eu quero dizer é que o espírito de verdade, não é, isso está lá no frontispício da nossa doutrina, né? Há uma afirmativa do espírito de verdade, que é Jesus. Espíritas, primeiro mandamento vos dou, amai-vos. Segundo mandamento vos deixo, instruí-vos. As grandes almas, Ana, têm o amor, mas também a sabedoria. A gente está tratando aqui de um velho escriba, me permita dizer, o Hermínio disse que já nasceu velho, mas o velho aí é a alma velha, não é, Ana? Exato. Uma alma milenar Milenar. que traz Barnabé. o peso dos séculos, dos milênios. Mas, Ana, quando a gente vê as reencarnações do Hermínio, né? Vamos deixar, por hora, Robert Sim, claro. stand-by. Mas, por exemplo, Barnabé,
Felipe Melanchthon. Aliás, Felipe Melanchthon já escrevia ali na Reforma Protestante o precioso que Ana falou aqui, né? Que Hermínio se deparou com a obra de Melanchthon. Mas, Ana, seu pai teve uma vida dedicada ao cristianismo, mas sempre, como alma nobre que é, esse dístico do Espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos, o Hermínio, durante várias reencarnações, pontificou sempre no campo do amor e da sabedoria, nessas reencarnações passadas também. Ana, a gente está falando aqui, você está falando, eu quase peguei um lenço para. Eu fico babando aqui no Pedro Lobato, Érico Veríssimo, Agripino Grieco, o Hermínio, se quisesse, Ana, se quisesse, teria uma carreira de sucesso, uma carreira literária. Mas ele, como grandes homens, outros no campo da arte, o Renato Prieto, esse grande ator de cinema, largou a arte profana, se tornou um ator estritamente espírita. Foi fazer filmes, é o André Luiz, que vai ao ar daqui a pouquinho, interpretou Divaldo no teatro, Chico Xavier, mas o Hermínio teria, mas é como você disse, o desiderato dele, a glória como escritor mesmo, veio no espiritismo, né? Mas isso a gente observa, né, Ana? Seu pai, se quisesse, teria as gloríolas do mundo também. Aliás, como ele foi premiado quando era jovem. Mas quando conhece o espiritismo, né, ele vai se entregar a escrever sobre os pontos capitais, né, universais, que são os princípios espíritas. Né? Mas isso é verdade, né, Ana? Se ele quisesse, teria sido escritor laureado a vida inteira, né? Eu acredito que sim. Tenho, eu acho que foi até nesse do Eloy Pontes que ele escreveu uma coisa aqui muito interessante sobre a resposta a Josué, que ele falou assim, uma coisa mais ou menos assim, eu não li, que o papai, a personalidade do Josué não foi uma coisa assim criada, não, pelo papai, botou lá, não, não, que ele pesquisou como poderia ser a personalidade do Josué. Imagina você, naquela época, ele já era focado na pesquisa, até humana, né? Ele pesquisou uma pessoa para ver como é que ele ia tecer aquele personagem para caber dentro daquela história que ele ia escrever. E ele falou assim: isso é inacreditável. Tão jovem e ele fazer uma coisa dessa, escrever um livro desse. Eles ficaram muito impressionados. Então eu pelo menos tenho muito orgulho dele, porque ele, olha, desde pequenininho, ele batalhou, ele só não leu o que não tinha sido escrito ainda. Só Ana, não leu o que não eu tinha sido queria te perguntar sobre o Luiz Fernando Veríssimo e outra pergunta sobre um escritor espírita, Herculano Pires. Ana, a gente sabe que o Luiz Fernando Veríssimo, meu Deus do céu, escrevia também de forma deliciosa, né? Nossa, deliciosa. Impressionante os artigos do Luiz Fernando Veríssimo, que eu tenho a impressão que ele deve ter desencarnado, porque sumiu das páginas da Veja, eram as últimas publicações que a gente via do Luiz Fernando Veríssimo, mas o Hermínio continuou grande escritor espírita. A minha pergunta é simples, Ana, você sabe se houve algum contato do Luiz Fernando Veríssimo, ou pelo menos que ele tenha tido conhecimento do Hermínio, escritor espírita? Não. Não, não tenho. E esse conhecimento eu não tenho, não. Ele conheceu o papai lá quando nós fomos a Washington e ficamos. Ele estava estudando, né, o clarinete dele lá, eu não sei qual era o instrumento, mas a gente ouvia ele lá do quarto dele, porque a casa tinha 3 andares. Era um show, uma coisa linda. E os americanos, eles fazem, às vezes, da garagem, não é da garagem, não, é do andar inferior da casa, vem.
Você entra no andar segundo, e depois tem o terceiro, que são os quartos, né? Embaixo, cozinha, banheiro, aquelas coisas todas. E aí embaixo tem outra casa, outro ambiente inteiro do tamanho da casa. Eu tenho uma amiga que mora em Washington, na Virgínia, e ela estava, eu fui a fazer um curso em Washington uma vez, ela disse, Ana, quando você se aposentar, se você quiser, venha morar aqui comigo. Olha aqui o basement, chama basement. Basement é uma espécie de o subsolo, né, digamos assim. Fica debaixo do solo mesmo, o basement. Mas é uma sala, é uma coisa imensa, tamanho da casa. E o basement dela era todo forrado com tapete. Tudo forrado com tapete. Do Érico Veríssimo tinha tapete persa no chão, tinha quadros incríveis. Era uma coisa maravilhosa. E eles estavam lá conversando. Então, ele estava estudando, mas lá no quarto dele, no terceiro andar. E a gente só ouvia o clarinete dele, mas eu acho que ele nunca teve nenhum contato com o papai, não. O papai teria mencionado. O papai Ana, teria mencionado. e mais uma pergunta agora no campo espírita. Eu já fiz essa pergunta à dona Heloísa. Ela disse que não sabe, porque eu fico muito impressionado. O Hermínio teve a informação lá nas regressões, né, e tudo. O Hermínio teve um momento na França. No próprio seminário, ele disse que ele se encontrou com Allan Kardec em outra vida, conversou muito com Allan Kardec, né? E aqui no Brasil viveu outro homem que tinha um amor tão grande por Kardec que o Emmanuel considerou ele o metro que melhor mediu Kardec, o Herculano Pires. Já. Ana, o Herculano, semelhantemente ao Hermínio, na fase pré-espíritica, foi um grande escritor, romancista, poeta, com obras de poesia premiadíssimas, né, em São Paulo. E veja bem, o amor a Kardec, a fase pré-espírita dos dois. Ana, meu Deus do céu, esses homens eram contemporâneos, né? Um vivendo no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, bem pertinho, né? Ana, nunca houve encontro entre Hermínio e Herculano. Ou você sabe de algum contato por carta? É realmente uma coisa que me surpreende muito. Você tem notícia disso? Não, eu não tenho notícia de nenhum encontro, mas que o papai tinha um respeito pelo doutor Herculano, uma coisa fora do comum, fora do comum. E eu me recordo que uma vez, acho que foi uma vez, foi uma assembleia, não me lembro exatamente, que eles dois se encontraram e o papai ficou muito emocionado com o encontro. Não sei aonde foi, não me lembro, mas o papai falava no doutor Herculano sempre, o doutor Herculano era um símbolo para ele, sabe, um exemplo, mas eu acho que ele tinha pelo doutor Herculano uma coisa muito séria em matéria de estímulo, de ver o que ele conseguia produzir, a importância dele, a projeção do doutor Herculano na sociedade, porque ele falava também, né? Ele entrevistava pessoas, né? Doutor Herculano. E o papai não, o papai era um homem muito quieto, o papai não fazia essas coisas, não. Falar para ele era difícil. Ana, mas Então, você faz uma revelação histórica aqui. Dona Heloísa vai saber disso, né? Mesmo de forma breve, então houve sim um encontro num congresso, não é? Houve um o encontro, Congresso, não é? eu gostaria de lembrar, é que nessa época eu não tinha cabeça para essas coisas, não. Que pena, porque eu poderia, Não, eu, mas eu acho que eu Ana, poderia. e você diz aí que o Hermínio sempre se referia. Agora, eu tenho direito de uma opiniãozinha pessoal só nesse final de programa. Você permite, né? Lógico, Estilos diferentes, né? Então, direcionamento das obras, né? Temática diferente. O Hermínio bem no campo, primeiramente,
para os espíritas e depois com temas para os não espíritas, o Herculano dentro daquela coisa da filosofia, né? Mas me permita dizer, para mim, eu coloco no mesmo panteão, na mesma prateleira, esses dois grandes, né, que não é brincadeira, o Hermínio e o Herculano são essenciais para o espiritismo no Brasil. Você vê o respeito que ele tinha pelo doutor Herculano, pelas coisas que ele escrevia. Então, o doutor Herculano sempre foi uma referência para ele, porque foram dois baluartes, dois grandes homens do espiritismo, dois baluartes. Bom, Nasceram no mesmo país. e a minha maior felicidade da minha vida é toda terça-feira entrevista a filha de um e na quinta a filha do outro, né? Então, duas realmente pessoas cumprindo um papel nesse momento, o papel de vocês são bastante parecidos. Aí veja bem, cada uma do seu jeito, né? Heloísa, educadora, você com essa tua narrativa, tua vivência até internacional, né? Então, tudo, Ana, é uma grande teia, né? É um grande mosaico importantíssimo, né? E eu quero encerrar com essa visão, né? O quociente emocional e o quociente intelectual, né? O amai-vos, instruí-vos, esses dois grandes homens, né? O Herculano até me permita dizer uma vida de estoicismo, porque sempre em dificuldades econômicas atrozes, né? Então veja bem, já o Hermínio pode ter tido uma vida mais confortável, mas uma alma simples, humilde, recatada, né? Contemplativa. Então, o que a gente tem, dois grandes exemplos, né? Ana, essas informações de hoje são preciosas. Me perdoa não ter a documentação necessária, ou seja, os livros que, eu não sei, são livros muito antigos, né? Tem a minha idade. Esses livros, Resposta a Josué, dessas crônicas que ele escreveu, Ciúmes. Ciúmes fez muito sucesso. E esse livro que o Érico Veríssimo também fez a crítica e não foi impresso. Papai ficou muito, deve ter ficado muito sentido na época, mas não era aquilo que Deus queria dele. Eu acho que Deus queria dele a coisa da doutrina espírita. Ô, Ana, e o conto sobre o ciúme, né? Eu fiz essa pergunta uma vez, né? E isso é tão bom porque humaniza também. O Hermínio, lá na juventude, o marido Hermínio era ciumento, Ana? Nem um pouco, Nossa, nem um pouco. Então escrevia com conhecimento mudar de de assunto, causa. vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, pessoal, mas é o amor, é o amor, é o zelo. É, Era foi. zeloso, zeloso. Imagina, eles se conhecerem em fevereiro, se casarem em agosto. Mas É, a dona Inês era um pedaço de mau caminho que me poupe, viu, Ana? é Realmente verdade, era difícil, viu? Eu me é lembro verdade. aqui, quem não viu esse programa atrás, né, que o Hermínio emparelhou com alguns jovens que todos olhando para Dona Inês, o Hermínio olhou para os camaradas lá e disse: perderam alguma coisa? O que é que estão querendo? Perderam alguma coisa? A minha mãe, vamos, Hermínio, vamos, Hermínio. Nós íamos para a casa da vovó, nós três e eles dois. E ele atrás, para fiscalizar a traseira, né? Lá atrás. Os caras mexeram com a mamãe lá, eles desejam alguma coisa? Aí ela, vamos, Hermínio. Porque senão era capaz dele perder a cabeça. Brincando, brincando. Todo mundo, ninguém é espírito perfeito, tem um homem velho. Aí sim cabe o velho escriba. Aí estava a alma velha do Hermínio, vá para lá, alto lá, né? É. Brigadão, uma noite, como sempre, né? Repetir, daqui a pouco Valéria Pessoa vem falar comigo no zap, viu, Ana? Repetir Não, no aqui, clube, não. Tem que se comunicar, lógico. isso aqui é lugar comum, programa delicioso. Continue sempre assim, de forma leve, como tem que ser a vida, né, Ana? Uma prece, Ana Maria Miranda, por favor.
Senhor, mais uma vez agradecemos o Senhor pela possibilidade desse encontro tranquilo, alegre, feliz, trazendo lembranças tão agradáveis, tão inspiradoras. Um jovem que tinha na cabeça escrever, ser escritor, e tentou, ganhou, foi escolhido, recebeu prêmios, mas, como se diz hoje em dia, a praia dele não era aquela. Algo mais importante estava à espera dele, ou seja, seria a doutrina espírita. E ele mergulhou de cabeça nesse estudo, nessa doutrina maravilhosa, da qual ele já tinha algum conhecimento com o professor Kardec na França, e ele só desenvolveu as ideias e pesquisou muito para que ele chegasse ao ponto que ele chegou. E o Senhor, mais do que ninguém, soube presenteá-lo, eu acho, eu acredito, com a, não a fama, nem a glória, mas a justiça de que o Senhor reconheceu o trabalho que ele fez e o quanto ele se esforçou para fazer aquele trabalho. Mesmo na idade velha, ele continuava escrevendo e traduzindo para a doutrina espírita. Então, eu agradeço ao Senhor por tudo, conhecendo o papai desde 3 meses depois que eles se casaram. Em novembro, mamãe ficou grávida e eu nasci em agosto do ano seguinte. Eu conheço eles ao mesmo tempo que eles foram casados. E ele nunca mudou. Ele foi sempre a mesma pessoa. Nunca mudou, nunca mudou. Ele só me mudou para melhor, por causa das pesquisas e do conhecimento que ele adquiriu por vontade férrea que ele tinha do estudo e da pesquisa. Ele só se acrescentou. Ele acrescentou coisas à vida dele que o tornaram muito, muito, digamos assim, bem situado no movimento espírita, porque ele tinha conexões e tinha como conversar com essas pessoas do exterior. Então, eu agradeço ao Senhor pela inteligência, pela cultura, pela pesquisa, por tudo que ele fez e principalmente pela sua presença dentro dele, porque é o que ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele amou o Senhor demais, simplesmente demais. Muito obrigada pela sua proteção a ele, ao doutor Herculano, ao Érico Veríssimo, a todos que incentivaram ele na carreira e fizeram críticas, sim, construtivas, que ele aproveitou e seguiu em frente. Muito obrigada por tudo que o senhor faz, continua fazendo por eles na espiritualidade, por nós aqui na Terra. Muito obrigada por tudo. Bem, meus queridos amigos, próxima terça, encontro marcado. Tá? Eu e Ana, a gente está aqui junto com todos vocês aqui para mais um programa, mais uma noite de aprendizado. E o que tivemos aqui na noite de hoje foi um verdadeiro aprendizado. Né? Esse programa quero dedicar a você, minha mãe, Eva Tavares, no plano espiritual. Minha mãe, te amo muito, 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 como sempre. Não há separação. Acreditamos na imortalidade. A vida continua amanhã. Bom, Ana Maria vai estudar. Vai estudar semana que vem. Estamos aqui. Não, amanhã é descanso, né? A Ana disse que tem um dia de descanso. Ah, pode? Pode descansar um dia? Vou pensar, eu respondo daqui a pouco, viu? Vou Meu pensar, Deus. depende do tema. Vamos ver o tema qual é, e você disse descanso. Tá bom. Não tem Ninguém, descanso, não. Não tem. ninguém é de ferro, né? Até Marianne tem que descansar também, né? Precisa. Também. A gente quer você revigorado e tinindo, viu? Revigorado Ave e Maria. tinindo. Aninha, Tá bom. beijo. Até semana que vem.
Boa noite a todos. Muito obrigada.